tarde a todos. É com grande prazer que nós estamos nos encontrando novamente, virtualmente, em virtude dessa pandemia. Mas nós temos que ter esperança e fé de que tudo isso vai passar. Nós não voltaremos da forma que outrora convivíamos, mas com grande aprendizado, porque na realidade essa pandemia veio nos alertar sobre os nossos comportamentos diante da vida. E antes de nós começarmos o nosso estudo do Evangelho, nós vamos fazer uma prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso divino Mestre, Maria de Nazaré, e a direção espiritual da Casa do Caminho, possa nesse momento nos intuir, para que nós possamos levar a todos os corações que estão nos assistindo uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, e mostrando que tudo está certo, no lugar certo, que Deus está no comando sim, e Ele nos ama e quer o melhor para nós. E que seja em nome de Deus que possamos, encerrando essa prece, iniciarmos o estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E antes de nós começarmos, que hoje nós vamos falar na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, primeiro o item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, e depois o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Mas nós vamos fazer a leitura de uma pequena biografia de Sócrates. Sócrates nasceu entre 469 a.C. Nasceu em Atenas, que em meados do século V a.C. tornou-se a metrópole da cultura grega. Da sua infância, pouco se sabe, para além de sua origem pobre. Ele era filho de um escultor, Sofronisco, e uma parteira, Fenarete, da qual Sócrates pegaria a ideia do parto para sua forma de fazer filosofia. Homem feito, chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e seus hábitos. Corpulento, olhos saltados, vestes rotas e pés descalços, era considerado o homem mais feio de Atenas. Costumava ficar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Nessa época, teve início a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica, onde Sócrates foi o principal filósofo desse período da filosofia antiga. Nessa fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade. Passaram a perguntar o que é verdade, o que é o bem, o que é a justiça, uma vez que a primeira fase da filosofia grega, a preocupação era com a origem do mundo, fase que ficou conhecida como período pré-socrático da filosofia. E aí a gente sabe que Sócrates deve ter sido um dos precursores da ideia cristã, porque naquele tempo as coisas eram bem mais difíceis, né? Porque o homem, ele vinha de um princípio que haviam vários deuses, e aí a gente vai se aprofundando na história, né? Mas vamos dar aqui uma lidinha no capítulo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Supondo-se que Jesus conheceu a seita dos essênios, seria errado concluir-se que foi dela que ele tirou a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios?
A gente conhecendo a trajetória de Jesus, conhecendo a história de Jesus, a gente sabe que ele não teria ido em busca de outros princípios. Ele já trazia nato em si a ideia de Deus, um Pai misericordioso, e ele veio para quê? Para nos ensinar que Deus é amoroso, que Deus é bom, que a sua justiça se faz sim, mas acima de tudo a sua misericórdia é infinita. As grandes ideias nunca aparecem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursores que lhes prepararam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia o homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e com eles formar uma base. Aí a gente vê que, na realidade, Deus envia homens para missões para resumir e coordenar. O que é isso? É nos mostrando a vida futura, nos mostrando que, de acordo com o nosso procedimento na vida, seremos felizes ou infelizes. A gente não pode se queixar de ninguém a não ser de nós mesmos, né? E continuando aqui. Desta maneira, não chegando bruscamente, ela encontra ao aparecer espíritos inteiramente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então a gente vê que, na realidade, a gente não teve Moisés, a gente não teve os profetas da antiguidade que trouxeram o conhecimento da vinda de Jesus. Então a gente vai vendo que tudo, Deus faz uma coisa assim útil, necessária, e para nos informar da nossa natureza, para nos informar de como nós vamos caminhar na vida, que tudo é fruto daquilo que nós semeamos no passado. Então a gente não pode se queixar de ninguém a não ser de nós mesmos, né? Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças existentes e posto a virtude real acima da hipocrisia e da aparência das formas. Em uma palavra, foi por haver combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque eles existiram em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Então a gente vê que Sócrates também foi morto, por quê? Porque ele trazia ideias revolucionárias do seu tempo, nos dando o quê? A unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. E não é isso que o Espiritismo vem trazendo para nós até hoje? Nós que estamos na doutrina espírita, nós temos o conhecimento de onde nós viemos, para onde nós vamos, e que Deus nos dá a oportunidade do quê? Da gente fazer a nossa história diferente. Assim como nós conhecemos a doutrina de Jesus somente pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos do seu discípulo Platão. Então, Platão foi um continuador da ideia de Sócrates, né? Cremos que será útil resumir aqui os pontos mais importantes da doutrina socrática, para demonstrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que olharem este paralelo como uma profanação e considerarem que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo.
que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não poderia ser diminuída e que a história não pôde ser sufocada. A gente costuma dizer que Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele trazia as suas lições através de parábolas. Por quê? Porque naquele tempo, se ele proclamasse a doutrina cristã, ninguém acreditaria na reencarnação. Se ele já foi morto por tudo isso, por acharem que ele era como é que a gente fala? Não é guerreiro, agora não me vem a palavra, mas que ele era contra os princípios daquela época, a gente vai vendo que, na realidade, ninguém estava amadurecido na época para conhecer a verdade. E se a gente for pensar, hoje mesmo, tem muita coisa que a doutrina espírita ainda vai esclarecer. Porque não sei se foi Kardec que disse que a primeira palavra dos espíritos foi dada, mas a última a gente não sabe quando será. Porque toda vez que a humanidade estiver amadurecida, vão chegando os conhecimentos necessários. E a gente vai vendo até através da ciência como a ciência avançou. E a ciência e a religião, elas têm que andar de mãos dadas para mostrar a nossa importância diante da vida. Então, a gente vê que Jesus foi exterminado, mas a sua palavra continua viva entre nós até hoje. Por quê? Porque ela é a verdade. E a verdade nunca é destruída. Por mais que queiram calar, né? Por outro lado, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontra-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então a gente vê que, como disse anteriormente, que Deus envia homens com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e com eles formar uma base, a gente vai vendo que desde que o mundo é mundo, houve homens que aqui estiveram para propagar a verdade e nos trazer o conhecimento da nossa vida, que nós somos espíritos imortais, que estamos numa caminhada evolutiva, num aprendizado constante para construir aquilo que é necessário ao nosso espírito, para a gente se expurgar dos nossos defeitos, das nossas mazelas. E vamos agora ao resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnando, separou-se deles e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de ela voltar. Aí me lembrei dos exilados de Capela, né? Que eram homens bem inteligentes, mas que, orgulhosos, não puderam continuar lá na Estrela de Capela, né? Tiveram que vir o quê? Para a Terra, para poder alavancar a nossa sociedade, mostrando coisas que a gente não conhecia. E aí a gente vai vendo que tudo tem um princípio, tudo tem uma base sólida, verdadeira, e quando ela é verdadeira, ela permanece. Vamos pensar também na queimação dos livros dos espíritos, né? Que Kardec ficou meio chateado, mas que na realidade acabou o quê? Com isso, o bispo, sem saber, ele ofereceu uma oportunidade das pessoas com curiosidade ir atrás do que dizia dizer o livro dos espíritos, o evangelho e todo aquele material que foi enviado lá para a Espanha, né? Não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar
e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte, é, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Na realidade, não são anjos decaídos, são os homens que fizeram construções erradas e que voltam infelizes. Aí a gente vai lá no céu e inferno, a gente vê quanto exemplo que tem de espíritos endurecidos, espíritos criminosos, espíritos suicidas, assim como os espíritos felizes, que fizeram suas escolhas certas, e aí a gente lembra até do próprio Sansão, né? Que teve até a permissão, porque ele pediu, né? Durante um ano em que ele esteve acamado, ele pediu que, se fosse possível, que ele viesse mostrar aos homens que a vida continuava. E é isso que esses homens vêm para nos auxiliar, para alavancar o progresso da humanidade. E vamos ao item 1 aqui. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal. E sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Ela, então, findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável, a esse estado de alma, e é o que se chama sabedoria. Então, nós estamos na Terra para quê? Para desenvolver as nossas duas asas, do amor e da sabedoria. E enquanto nós não estivermos aptos a essas conquistas, nós sofreremos. Iremos para o mundo espiritual, veremos o que fizemos, o que deixamos de fazer, mas nem por isso nós não deixamos de ter uma nova oportunidade de vir e recomeçar. Assim ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sob o ponto de vista material. Para apreciá-las com precisão, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que o espiritismo ensina, né? E a gente sabe também que Sócrates, como foi um filósofo grego, ele dizia que ele nada sabia. E o verdadeiro sábio é esse, que diz que nada sabe. Porque se a gente for perceber, nós estamos na doutrina espírita há quanto tempo? Somos aprendizes. Mas tudo isso ainda não está embasado em nós mesmos. É uma conquista que nós deveremos adquirir através dos esforços, através da busca da nossa melhoria, do contato com os nossos semelhantes, de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito. Sabendo que nós estamos aqui de passagem, nós somos imortais, conservando a nossa individualidade sempre. E aí a gente vai pensando aqui, a gente não vai ler tudo não, porque é muita coisa. Mas aí ele fala assim, eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma terrível. Por quê? Porque eles já sabem, eles já conhecem, eles já têm noção de que a vida é passageira, que a Terra é uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho dos nossos espíritos, né? E é interessante que nessa biografia de Sócrates nos diz exatamente que ele vai consultar um oráculo em Delfos e ele recebeu a seguinte mensagem, que ele era um sábio entre os gregos. Mas ele tem uma célebre frase que ele fala, deixa eu ver onde é que está. Só sei que nada sei. Essa frase é de Sócrates. E ele diz que ninguém faz o mal voluntariamente. Por quê? Porque nós somos inconstantes, nós somos imediatistas.
quando nós pedimos alguma coisa, nós queremos soluções imediatas. E aí a gente vai vendo que a vida não é isso, não. Nós precisamos sim de ter lutas, nós precisamos de ter conhecimento, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo com esse conhecimento, porque nós seremos cobrados por isso. Vamos lembrar lá que no Evangelho diz: dar-se àquele que tem, mas também se cobrará muito daquele que muito recebeu. E ainda aqui nesse finalzinho, trata-se, porém, das almas de elite já depuradas, não ocorre o mesmo com as almas impuras. Foi o que eu falei. Vai lá no livro do Céu e Inferno, vocês vão ver exatamente a situação de cada espírito através daquilo que eles foram buscando na vida. E tem histórias lindíssimas. Por quê? Porque é um aprendizado constante, para que a gente não faça o que eles fizeram, né? Gente, vocês leiam essa introdução que é muito importante, tá? Aí a gente fala que após nossa morte, o gênio, eles falam demônio, mas era uma forma designada da história antiga. Na realidade, gênio é sábio, é aquele que sabe muito, né? Aí a gente sabe que também tem a doutrina dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, das reencarnações sucessivas. E após intervalos, mais ou menos na erraticidade, a gente sabe que a gente fica na erraticidade, às vezes, muitas vezes, muito tempo. Para quê? Para ver se a gente se prepara mais dignamente, se a gente vem com mais determinação de fazer o bem, de fazer a caridade, de olharmos pelo outro, de termos empatia, de termos compaixão, de termos misericórdia com o nosso irmão. Ele ainda fala, o Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros. Aí se a gente acha que a gente vai receber alguma mensagem elevada, a gente sabe que a gente ainda não está nessa condição. Nós somos muito pequenos diante desses espíritos valiosos, né? E aí ele fala também, encarregados de transmitir suas vontades. E aí a gente vai vendo, não é isso que acontece com a doutrina espírita o tempo todo? Os espíritos vieram, o próprio André Luiz nos veio no livro Nosso Lar, nos trouxe o conhecimento das colônias espirituais. Depois ele vai também nos mostrando a felicidade e a infelicidade daqueles que fizeram escolhas erradas, daqueles que acertaram e que são felizes. E aí a gente vai vendo que a doutrina ainda vai ter muita informação para a gente, para que a gente possa fazer uma construção do homem de bem em nós, né? E aí ele fala que esses espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília ou durante o sono. Aí a gente vai pensar até no próprio livro dos médiuns, né? Vamos ler lá o livro dos médiuns para ver como é que nós estamos nos comportando, quais são as nossas companhias. Aí eu gosto muito de falar, diga-me com quem andas que te direis quem é. E não é isso? Se a gente buscar ser bom, se a gente buscar fazer o melhor, se a gente buscar ter a nossa comunhão com o Pai, porque Ele está o tempo todo nos auxiliando, nós é que temos que ter esse compromisso de elevar o nosso pensamento ao Pai para que Ele esteja sempre conosco. Não Ele mesmo, mas através dos seus prepostos, dos seus mensageiros, dos seus espíritos auxiliares, né? Aí ele fala que a preocupação constante do filósofo, tal como Sócrates e Platão a compreendia, é a de tomar o maior cuidado com a alma e menos com esta vida, que não representa mais do que um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver tendo em vista a eternidade? Então a gente tem que pensar como espírito, porque nós somos espíritos e nós estamos aqui mesmo para progredir. Eu estou meia repetitiva, mas é isso, né? E aí ele está falando que o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Quer dizer, Sócrates veio com essas ideias, mas eram as ideias que Jesus traria depois e confirmaria tudo. E aí a gente pensa que Jesus teve uma vida ilibada. E o
próprio Sócrates também procurou fazer o bem. E aí a gente sabe que por causa de todas essas atitudes do Sócrates, ele conversava com jovens, com seus alunos, e ele foi considerado pelos fariseus que ele estava querendo desvirtuar a mocidade, quando na realidade ele estava mostrando uma verdade, que é a verdade que a doutrina espírita nos traz, que é a nossa melhoria, o nosso progresso e a nossa libertação do homem velho que ainda existe em nós, né? E ele ainda fala, se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. E não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? De acordo com o da nossa escolha, a gente sabe exatamente como é que a gente vai ser. Olha, tem muita coisa aqui. O que eles dizem por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que apresenta aos nossos olhos. Aí vamos lá no Livro dos Espíritos para ver os exemplos. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente põe diante de nós, quanto é penoso para os maus a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. Aí a gente vai lembrar lá no céu e inferno as ideias de um criminoso, porque ele vive constantemente vendo aquela cena. E tem vários casos, busquem, por isso que a gente diz, estudar, estudar, estudar sempre, para que esse conhecimento vá ficando embasado em nosso espírito. E ele ainda fala, o mesmo ocorre com a alma, quando ela se liberta do corpo, traz os traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. E não é o que eu falei? Quando a gente faz escolhas erradas, a gente vai tendo tudo isso pra gente, né? E aí ainda fala, de tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça, e que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar não a aparecer, mas a ser um homem de bem. Esse é o diálogo de Sócrates com seus discípulos na prisão. Então a gente vê que mesmo preso, ele continuou dando as suas, o seu conhecimento para aqueles que estavam ao seu entorno, né? E ele ainda fala, segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se reencontram após a morte e se reconhecem. E aí a gente sabe, a doutrina espírita nos traz isso. O Espiritismo nos mostra que as relações entre eles se estabeleceram, continuam, de tal forma que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então a gente sabe que a gente vai, volta, né? E aí a gente vai vendo que Platão, depois que Sócrates foi obrigado a tomar a cicuta, ele nos mostra, assim, toda aquela filosofia que o seu mestre trazia e vai trazendo a divina missão que eles foram escolhidos precisamente porque já compreendiam. E não é isso? E aí a gente vai vendo aqui. Jamais se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e aqui as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Aí a gente não fala, Jesus não disse quando nos baterem numa face para nós oferecermos a outra? Então é mais bonito a gente apanhar do que a gente agredir, tá? E ainda fala, é pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação de acordo com seus efeitos, chamá-la de má quando suas consequências forem más, e de boa quando essa ação nascer do bem. E não foi isso que o Sócrates veio dizendo o tempo todo? Eu acho que ele ainda fala alguma coisa quando ele tem que tomar a cicuta. Deixa eu ver aqui onde é que está, para eu ser mais fiel ao que ele falou.
Eu não sei onde é que está. Eu deveria ter sublinhado, mas não sublinhei. Mas o que acontece? Morto o homem, mas a sua ação continua, o seu pensamento continua. Porque toda a verdade, quando ela é verdade, ela permanece, ela não se extingue. Aí a gente tem que pensar que Sócrates foi um dos precursores da doutrina dos espíritos. Ele veio o quê? Preparar o caminho. E olha, esse item do Evangelho, da introdução, traz muita informação. Então é bom que vocês leiam, se aprofundem para ver. E aí ele falou também, olha, a sabedoria está em não acreditares que sabes o que não sabes. Aí a gente sabe também que os espíritos pseudo-sábios, eles vêm e falam qualquer coisa pra gente. Nós é que temos que ter bom senso, raciocinar, porque a doutrina é de raciocínio, para a gente ver o que é, no fundo, aquela atitude daquele companheiro está nos revelando. Que a gente não pode, aí a gente também fala que os espíritos falam, não acreditais em todos os espíritos, isso daí quem diz é São João, não acrediteis em todos os espíritos, mas veja se o espírito é de Deus, né? Bom, aí a gente sabe que a gente também, muitas vezes a gente vê o argueiro no olho do nosso vizinho, mas a gente não vê a trave que a gente tem no nosso, né? E aí ainda falo, eu tenho uma coisa muito interessante aqui no 19º capítulo aqui, item. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo explica as relações que existem entre a alma e o corpo, aí prova que existe a reação incessante de um sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho para a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções e dando-lhe os meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual no organismo, ela fracassará muito menos. Então a gente vai vendo que quando a ciência e a religião andarem bem juntinhas, a gente vai ver que nós estaremos um pouco melhores do que nós estamos hoje. E assim a gente chega ao final desse estudo, mas pedindo a todos que leiam essa introdução, vão conhecer os feitos de Sócrates, vão conhecer, sim, o verdadeiro que ele trazia, porque na realidade ele foi um precursor da vinda de Jesus também. E vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e agradecer a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor. E pedindo, Senhor, que nesse momento nós tenhamos a esperança, que nós tenhamos a certeza de que tudo isso, Senhor, nos trará uma grande lição, um grande aprendizado, para que nós estejamos, sim, irmãos uns dos outros, nos amando, nos ajudando e fazendo, sim, da nossa caminhada melhor. E assim, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar esse estudo da tarde de hoje. E mandando um grande abraço de muitas saudades a todos. Eu amo vocês.